Olá, pessoal. Queria falar com vocês hoje, nesse Shiur de Torá, sobre 3 definições que existem, né? Claramente existem, dentro do povo judeu e dentro das pessoas que são amantes, que amam a Torá, amam Israel e vivem por elas. Bom, saber o que são judeus é muito claro. Daqui a pouco a gente vai chegar em segundo lugar, Bnei Anusim, que eu não falo muito no meu canal, mas tem uma importância muito grande, e sobre Bnei Noach. Judeus já nós sabemos o que significa. Judeus são aqueles que receberam a Torá do Monte Sinai, né, 3.300 anos atrás, e eles são filhos de mãe judia. Até antes da entrega da Torá, o costume era pelo pai. Depois da entrega da Torá, existe um versículo em Devarim que diz que se você pegar os seus filhos e casar com as filhas dos outros povos, não sairá deles, ou seja, não serão judeus. Mas se você pegar suas filhas e dar para os filhos dos outros povos, ainda assim eles serão do povo. Esse é apenas um versículo, também tem outro versículo nos profetas. A Torá oral também explica sobre isso, a Kabbalah também. O ventre da mãe define se o filho é judeu ou não. Inclusive, mostrar aqui a importância da mulher. Há 3.300 anos, quando a maior parte dos povos colocavam mulher em caixa para trocar por alguma coisa, por um pedaço de comida, como se a mulher fosse uma mercadoria, no povo de Israel, a mulher definia se o filho ia ser judeu ou não. Como outras coisas, outros méritos imensos, como, por exemplo, quando Abraão queria manter Ismael em casa, Sará falou, eu não quero. Hashem, Deus, se meteu e falou para Abraão, tudo que Sara disser, faz. São só 2 pequenos exemplos do poder da mulher na Torá. Não na Torá, no mundo, mas explicado pela Torá. Pessoal, eles são os judeus. Ou judeus de nascença, ou convertidos. Igualmente judeus. Se a pessoa se converte de uma forma correta, com o judaísmo autêntico, chama-se também ortodoxo, a pessoa é judia. É considerado pelo rabinato de Israel, é considerado pelos rabinatos autênticos do mundo. A pessoa se converteu da forma correta, tudo bonitinho, ela é judia 100%. Ok. Nós temos, em seguida, Bnei Anusim. Bnei Anusim é um nome relativamente novo, porque principalmente pós a Inquisição, espanhola e portuguesa. Anusim significam pessoas forçadas, como já é muito bem conhecido, de forma notória, pelo Brasil e América Latina. Anusim são pessoas que foram forçadas a se converter, ganhando os típicos sobrenomes, né, de folhas, tipos de árvores diferentes, de animais como carneiro e outros, pinto, e depois descobriram a sua judaicidade através dos seus ascendentes. E aí, aqueles que foram convertidos à força são Anusim. Mas aqueles que são os atuais Anusim são chamados de Bnei Anusim, os filhos dos forçados. Tem pessoas que chamam também de criptojudeus. Eu já escutei esse nome algumas vezes. Algumas pessoas, tem até historiador que chamam de criptojudeus, que são judeus que ele tem ali a sua base, inclusive genética, de ascendência judaica. Óbvio que há uma dificuldade muito grande de ter certeza do mantimento da judaicidade por parte de mãe, desde 1500, 1600, até agora, calendário gregoriano 2021. Esta é a dificuldade, todo mundo entende isso, seja judeu ou a pessoa que é judia convertida, seja o Benoah, seja o Bnei Anusim, é uma problemática. O rabino Rav Mordechai Eliyahu, o maior aluno do Baba Sali, ele foi a Portugal, e ele foi a uma comunidade lá famosa, aonde ele chega e fala, olha, essas pessoas conseguiram se manter judias durante todo o tempo, sempre viveram isolados em comunidade fechada, passaram lá por um processo do rabinato de Israel, que o Rav Mordechai Eliyahu acompanhou, e todas as pessoas foram reconhecidas como judeus. A mesma coisa aconteceu com muitos etíopes, que mesmo tendo estado mais de 1000 anos fora da sua pátria, não poderiam se assimilar, porque existia o islamismo radical e muitas vezes cristãos que em outra era também perseguiam os judeus.
Então, por provas, olhando o cemitério, vendo o histórico, da árvore genealógica, tal, o Rav Ovadia Yosef, se eu não me engano, mais de 10 anos, pelo menos 10 anos ele fez de estudo aprofundado, uma máquina de pensar, pelo menos 10 anos, e legislou como rabino, investigador nesse caso. Eles são judeus. Aconteceu a mesma coisa com essa comunidade de judeus em Portugal. Existem outras comunidades também que são de tribos perdidas, que até hoje se considera e fala, eles são judeus. Se há alguma pequena dúvida, se faz o que a gente chama de conversão para ter certeza, chamado em hebraico Giur Lehumra. Existe a conversão normal, que a gente só fala Giur em hebraico, conversão. E existe Giur Lehumra, que é conversão para ter certeza, que são casos assim. Tem gente até que fica chateada. Poxa, mas eu não quero fazer conversão para ter certeza. Eu me sinto, e eu acho, tenho quase certeza que eu sou judeu direto de mãe sempre. A pergunta é, qual é a graça da pessoa que ama a Torá ter uma dúvida se ela é judia ou não, estar cumprindo os 7 mandamentos como judeus e não ter certeza se no final dos tempos será encontrado com uma vinda de Mashiach, uma informação que talvez ela não era judia. Perdeu-se ali 1, 2 gerações, que não é culpa nenhuma dessa pessoa atual. Mas pela dúvida, a gente procura fazer o que gera certeza. Viver em dúvida é desesperador. Não importa em qual situação você esteja, é desesperador. E é para isso que serve a conversão da forma certa. Então, Bnei Anusim são pessoas que são filhos de forçados e que, de acordo com algumas pesquisas, tem pesquisa que fala que pelo menos 60% do Brasil são filhos de forçados. Tem pessoas que consideram mais de 80%. Tem alguns tipos de pesquisa que se considera a mistura genética de pessoas que são filhos de forçados com pessoas que não eram filhos de forçados, você vai chegar em mais de 90%. É absurdo. O Brasil é o país com maior número de descendentes de judeus, ou famílias que podem ser que se mantenham 100% judias. 100%. Eu vou fazer em breve uma live no Instagram com uma mulher que é policial, Bat Noach, uma pessoa incrível, e ela conta que os avós, família Assad, a princípio árabe, mas tem muito sobrenome árabe que também é judeu. Todo mundo sabe disso. Hadid, Mansur, e um monte, que é tanto árabe quanto judeu. O sobrenome não é algo efetivamente judaico. O sobrenome da época da Torá oral, como é que era o sobrenome da época da Torá oral? Era qual que é a sua profissão, era o teu sobrenome. Ou filho de quem você é. Qual é o nome do teu pai, qual é o nome da tua mãe? Ah, filho do rabino tal. Não existe sobrenome no judaísmo. Da forma que o Ocidente, parte do Oriente, reconhece. Então, essa policial, por exemplo, conta que foi descobrir, muito mais tarde, que a avó tinha um livro de reza. Ela falou, família Assad, deve ser árabe, veio da Síria, e ela tinha o quê? Uma Torá. Agora, imagina vocês, uma pessoa da Síria, avó, ou seja, década de 1940, mais ou menos, se ela fosse muçulmana, não faria sentido nenhum ela estar com o livro da Torá, porque ainda mais a 1940, era muito claro as divisões culturais e religiosas. Olha o nível de judaísmo enquanto ele chega no mundo. O país que tem, hoje em dia, o maior número de filhos de forçados, que tem alguma ascendência, ou grande ascendência judaica, é o Brasil. Inclusive, eu tenho uma aula no meu canal para você assistir. Vai lá e assiste, tá? Vai estar passando aqui no final dessa aula como sugestão para você continuar assistindo. O judaísmo e o Brasil, onde eu falo da relação do rei Salomão com o Brasil, inclusive o nome das cidades do Norte e Nordeste, tudo baseado no hebraico. Vou te dar uma colher de chá aqui inicial. Brasil vem da palavra Barzel, o país do ferro, o país dos metais. Um dos maiores mercantilismos da história do Brasil, além do cedro, do ouro vermelho, das madeiras gerais, ou também, além da agropecuária também, mas também o metal, o ferro. Então, esses são Bnei Anusim, e óbvio que existe uma mistura muito grande aqui de carinho com uma vontade de ajudar. Por quê? Porque o carinho é óbvio. Pessoas descendentes de judeus, filhos de forçados, e muitas dessas pessoas querem voltar para o seu povo. Por outro lado, precisa de uma conversão. E por outro lado,
a gente tem um problema massivo no Rabinato de Israel. Existe, eu fiquei sabendo até um pouco tempo atrás, que existe até ligação com o serviço de inteligência israelense. Que até pessoas simplesmente que querem se converter têm que passar por um estudo. Quantas pessoas são? Como é que vai ser que do nada vão vir tantas pessoas? Será que tem pessoas que vão ser colocadas de terrorismo no meio dessa história? Por que tem tanta sinagoga na Argentina, principalmente na Argentina, por causa do atentado da AMIA, década de 80? Por que morre de medo? Por que eu, Elial, mesmo sendo um rabino ortodoxo, se eu chego numa cidade de outro país, quem é você? Fica 20 minutos lá sendo entrevistado. E vai acontecer isso com vários rabinos, vai acontecer isso com muitos ortodoxos, uma questão de segurança. Quando mistura segurança com uma questão social, com uma questão de serviço de inteligência, e ainda nós temos atualmente um rabinato saturado, o que é errado, a autocrítica que eu faço em relação ao nosso povo judeu, é que está errado. É triste a gente ter um rabinato saturado que não está abrindo portas para aumentar as conversões de pessoas sérias. Isso é um problema. Todo mundo sabe disso. Tem várias formas de resolver o problema. Tem a forma boa e a ruim. Muitas pessoas estão fazendo coisas boas para tentar ajudar. Muitas pessoas estão fazendo coisas ruins e estão só atrapalhando, criando caminhos alheios. E a gente está vendo isso acontecer em toda a América Latina, Estados Unidos principalmente. É um problema grave, onde gera muito sofrimento para as pessoas, onde parece que você está ajudando, onde você gera uma ajuda e depois a pessoa fica eternamente achando que é judeu quando muitas vezes nem se converteu. Quer dizer, é muita maldade, é um problema grave que ocorre. Então, esses são os Benenu, sim. Pessoas maravilhosas, querem voltar ao seu povo, mas enfrentam um tribunal rabínico saturado, que não é só os filhos esforçados, simplesmente não judeus que querem se converter também encontram. Assim como os judeus de baixa renda que querem vir para Israel, muitas vezes não conseguem, porque tem programas que subsidiam até 30 anos, o cara tem 31, ele já não recebe ajuda. Ou seja, é um problema geral, mas para a parte da conversão em especial. E nós temos, por último, um tema que eu já falo de forma abrangente, claro, Bnei Noah, filhos de Noé. Os filhos de Noé receberam as leis da Torá antes mesmo do povo judeu. Desde Adão, até Moisés, antes de receber a Torá no Monte Sinai, eles eram hebreus, seguindo as 7 leis de Noé. Essas 7 leis de Noé foram passadas em parte para Adão, em parte para o próprio Noé. E elas estabelecem uma estrutura básica de uma vida. Por isso que muito Benoah, filho de Noé, que ele é monoteísta, acredita no Deus que criou o céu e a terra como está na Torá, acredita na Torá, nos sábios do povo de Israel. Mas muitos não querem fazer só as 7 leis, eles querem fazer a mais. E o Maimônides fala, tem algumas que não pode, tem muitas que pode, depende. Tem mandamentos que são muito específicos para o povo judeu, como por exemplo botar o tefilim. O tefilim é o mandamento do filactério, que tem a caixinha preta aqui, com os pergaminhos na cabeça, que ele fala que Hashem me tirou do Egito. E se eu não sou judeu e boto o tefilim, é como se fosse uma testemunha falsa, mesmo que seja sem maldade. Porque se eu estou dizendo que Deus me tirou do Egito, quando eu não saí do Egito com o povo hebreu, a Torá fala que é um testemunho falso. É a mesma coisa que um judeu de manhã, judeu, se ele faz a reza da manhã e faz o Shema Israel, ouça Israel, sem tefilim, ele está sendo um testemunho falso. Porque qual é o testemunho dele? Qual que é o papel oficial que prova que ele saiu do Egito? O tefilim. Como ele, sendo judeu, está fazendo a reza sem tefilim? Então é igual, é proporcional igual para judeu e não judeu. Então cada um tem as suas leis. Mas o Benoah pode fazer todos os mandamentos, e deve, que são lógicos na Torá. Como Maimônides fala, como o Rebbe de Lubavitch falava, o 7º Rebbe de Lubavitch de abençoada memória. Honrar o pai e a mãe, todas as leis de amor ao próximo, todas as leis de tomar cuidado para não causar prejuízo, todas as leis que têm ética, de não roubar a ideia do outro, de não atingir, não falar palavras que geram sofrimento, ajudar com caridade, ter ligação com Israel, poder fazer rezas da Torá, como fazer bênção antes e depois de comer, que é permitido. Ih, tem tanta coisa boa. A ponto, tem gente até que fala, né, que Bnei Noah é uma coisa nova, que não existe. Que nova? Foi falado pelo Maimônides, maior legislador do povo judeu. Está escrito nas leis do Mishneh Torah, parte de Reis e Guerras, capítulo 8 até o 10. Maimônides, maior legislador do povo judeu, fala abertamente.
Isso não é novo, não. É tão antigo quanto a Torá. Quer dizer, é mais antigo que a Torá, porque Deus já falou para Adão, e bem como até Noé, as 7 leis. Fora isso, a gente também tem a Guemará, Tratado de Sanhedrin, Guemará, nossa Torá oral, que fala que todo aquele não-judeu que segue os mandamentos, que são a sua parte, valem para Hashem, valem para Deus, como um sumo sacerdote trabalhando no Templo de Jerusalém, no dia mais sagrado do ano, Yom Kippur, o dia do perdão, fazendo a oferenda mais sagrada daquele dia. É um diamante para Hashem. É um diamante. O que é um não-judeu que segue as 7 leis? Não é um diamante. Onde está isso? Na nossa Torá oral, Tratado de Sanhedrin. Aonde está isso? De forma direta e indireta, nas porções semanais, desde Adão até Noé. Aonde está isso? No Maimônides. Outras partes da Torá oral, Midrash. O próprio Kabbalah fala disso. Quando vai explicar sobre a Avdalá, que é a diferenciação entre os mundos, fala que quando chegar Mashiach, todas as pessoas que não são do povo judeu, mas amam Hashem, eles vão estar igualmente na era messiânica. Eles vão estar igualmente. Por isso que o judaísmo não é proselitista, por isso que o judaísmo não é expansionista, por isso que o judaísmo não chega e diz, olha, se você não acreditar desse jeito e não for como eu, judeu, assim, você vai para o inferno. Isso é infantil. O judaísmo fala, se você acredita no Deus de Israel, na Torá, que independe só de judeu, é o manual de vida para o planeta, você está na era messiânica. Agora, tem mandamentos que é só para judeus, assim como tem mandamentos que é só para não judeus. E devem ser respeitados. Tem mandamentos que é só para homem, tem mandamentos que é só para mulher, tem mandamentos que é só para levitas, tem mandamentos que é só para sacerdotes, tem mandamentos que é só para homens que nascem sem o órgão sexual, tem regras que é só para mulher que nasce sem o órgão sexual, tem leis de todos os tipos de categoria, precisam ser respeitados. O mais importante é que todos juntos estão conectados a um mesmo objetivo: servir a Hashem. Servir e colocar a Torá sagrada na prática. Enaltecer o nome do Altíssimo, Kadosh Baruch Hu. E que assim seja, que Hashem seja enaltecido, todos entendam que ele é um, ele tem um nome. E essa será a vinda de Messias, Mashiach. Esse será o mundo perfeito, que assim seja muito breve, que Hashem abençoe vocês imensamente. E não esqueça de assistir aqui o vídeo sugerido do Rei Salomão e o judaísmo do Brasil. Você vai ficar fascinado. Que Hashem te abençoe. Tudo de bom e até a próxima!